Bom dia! Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de geomorfologia e nós vamos dar continuidade aos estudos das teorias geomorfológicas, em que nós vimos no primeiro momento a teoria de William Morris Davis, e só fazendo assim uma pequeno release em relação às teorias que foram vistas, nós vimos que William Morris Davis destaca que a evolução das formas de relevo ela acontece de cima para baixo, ou seja, só fazendo então uma pequena revisão, a evolução das formas acontece de cima para baixo, e nós temos aí também uma outra característica importante que Davis destaca, que é o processo de juventude, maturidade e senilidade. Considerando então uma bacia hidrográfica em todo o seu perfil longitudinal, nós vamos ver que essas três fases podem ser mostradas aqui em juventude, maturidade e senilidade, quando o relevo já atinge um aplainamento de área, né, um certo aplainamento, e começaria aí então um novo ciclo. Então William Morris Davis fala nas suas características de evolução de forma de relevo a respeito do ciclo, né, hidrográfico, do ciclo do relevo. E depois nós vimos a teoria de Walter Penck, onde na teoria de Walter Penck o que foi destacado como elementos principais. Se Davis fala que o relevo evolui de cima para baixo, Walter Penck já coloca que o relevo ele evolui a partir do recuo paralelo das vertentes. Então, isso daqui eu posso considerar isso uma vertente, quer dizer, essa área inclinada aqui. O recuo paralelo eu vou exemplificar como sendo que tipo de situação. Então, há aqui um certo recuo com determinado tempo, né? Nós vamos observando esse recuo. Isso daqui então seria o recuo paralelo das vertentes. Essa então é a principal característica de Walter Penck. Vou mostrar aqui para vocês também uma vertente. Então, vertente seria isso daqui. Seria essa área inclinada, considerando o topo até aqui o Talweg. Então, eu trouxe essa maquete especificamente para tratar para vocês, exemplificar algumas nomenclaturas que eu pedi que vocês estivessem vendo o significado dessas palavras. Então, o Talweg seria essa área aqui, que é a linha mais profunda de um rio ou de um vale. Então, essa área aqui é a linha mais profunda. Isso daqui, então, é a vertente, tá? Onde nós temos aí as principais nascentes. Então, isso seriam as vertentes. O recuo paralelo, quer dizer, paralelo é uma coisa que se dá do lado da outra, né? Então, isso daqui vai se recuando com determinadas condições climáticas e vai recuando e vai dando, então, a formação de diferentes tipos de paisagens ou diferentes tipos de formas de relevo. Então, hoje nós vamos ver a teoria de Lester King, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas características principais relacionadas à teoria de Lester King. Eu espero que, quanto às outras teorias, não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Para que a gente possa, então, dar continuidade a esta teoria. E Lester King, então, ele coloca como elementos principais da sua teoria que para que ocorra a evolução da forma de relevo, as características que ele diz rápido soerguimento e um período intermitente de uma fase para outra. Há uma certa intermitência. Por exemplo, chuva. Um longo período de estiagem e um longo período de chuva. Mas o que isso tem a ver? Então, vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que cada teórico, ele se baseia em uma escola de pensamento. Tá? Walter Penck, ele advém de uma escola alemã, né? Então, nós estamos ali imaginando aí o continente europeu.
né? A área de estudo de Walter Penck, então, ela se baseia aqui no continente europeu, que nós estamos numa zona temperada do norte, né? Levando aqui, aí eu tenho então uma condição de clima temperado. William Morris Davis, só fazendo uma pequena revisão, então faz aqui também a sua análise baseada numa estrutura, uma condição climática aqui também de clima temperado. Já Lester King, ele é da escola, ele é adepto à escola anglo-americana, tá? Ele é um continuador, eu diria assim, da escola de Davis, tá? Só que Lester King faz os seus estudos baseados aqui já na África do Sul, onde ele escolhe uma bacia hidrográfica situada aqui no sul da América, ou da África, do continente africano, tá? Então, mais aqui, sentido sul e oeste da África do Sul. Então, numa determinada área de bacia hidrográfica é que ele faz a sua análise de evolução de forma de relevo. Então, vejamos bem, aqui, então, ele já pega na sua extremidade sul da África, ele pega, então, uma parte de clima tropical, tá? E, então, é um aspecto relevante a gente levar em consideração para fazer essa análise da teoria de Lester King. Então, se Lester King, ele faz os seus estudos baseados nessa condição climática, levando ali parte clima equatorial, né? Ou seja, nós temos aí uma condição de clima com um determinado período seco, longo período seco e depois um longo período úmido. E esta diferenciação é o principal elemento que então vai caracterizar a teoria de Lester King, onde eu posso dizer para vocês que ele faz uma junção das outras teorias. Ele fala, na sua teoria, também do recuo paralelo das vertentes, tá? Ele fala, acrescenta aqui então a questão fase climática úmida, fase climática seca. Então vamos entender o que isso potencializa na evolução da forma de relevo segundo Lester King. Então vejamos bem, nessa outra maquete aqui, a gente tem uma estrutura sedimentar, tá? É um elemento interessante, uma estrutura sedimentar, camadas, né? Relevo formado por camadas, o topo horizontalizado, tá? E aqui eu tenho então vales bastante íngremes formando cânions, tá? Então aqui eu tenho a formação de cânions. Na teoria de Lester King, ele fala que num período, numa fase climática úmida, o que acontece? Fase climática úmida, nós temos água, chuva. Então a água, ela faz o quê? A água, quando ela cai numa determinada superfície, tá? Quando a água cai numa determinada superfície, ela vai então levar partículas. É como se eu colocasse aqui partículas aqui nesse lugar, tá? E quando a água cai, olha só, essa água então leva partículas. O fato de levar partículas está fazendo o quê? Está arrancando partículas aqui desse local. E quando então arranca partículas aqui, o que acontece? Aprofunda os talvegues. Então o fato de arrancar partículas vai aprofundando, vai escavando, até nós termos então ali áreas com vales bastante íngremes. Estou procurando aqui meu microfone, mas deve estar espalhado por aí. Faz parte, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui vales bastante íngremes aprofundados. E aí,
levando em consideração, então, que houve mexida de partículas, tá? Arrancou-se partículas de um local para outro, tá? Lavou partículas, e o movimento dessas partículas traz elementos interessantes para a nossa análise geomorfológica. O movimento de partículas, veja bem, quando a partícula faz isso daqui, então eu tenho uma rocha num determinado estado, vejamos bem, bastante pontiagudas aqui nessa área. À medida que essa rocha faz isso daqui, o que vai acontecer? Ela vai rolando. Esse processo de rolamento, então, vai lapidando essas rochas. À medida que lapida, solta partículas, e essas partículas vão sendo depositadas em um local onde não tiver mais condições de movimentar pela força da água ou pela força do vento, né? Então, considerando uma fase climática úmida, eu vou ter o quê? Movimento constante de partículas. Mas, principalmente, essas partículas maiores, tá? Eu vou ter movimento constante dessas partículas maiores. Aí, eu tenho, então, um estado de fase climática úmida. Considerando a fase climática seca, nós podemos pensar aí um longo período de fase seca. O que vai acontecer? Na fase climática seca, nós temos, então, sol, calor, tá? E vento. Sol, calor e vento. São 3 elementos de suma importância a gente considerar aqui nesse momento. Por quê? O sol, ao bater num determinado fragmento de rocha ou no solo, ele vai ressecando, né? Ele seca aquilo dali. O vento potencializa secar aquilo dali, a perca de umidade. Então, isso vai fazendo com que aqueles fragmentos fiquem bastante soltos. Esses fragmentos que eu mostrei para vocês, que são rolados numa determinada fase. Eles vão ficar soltos e vai, então, movimentar, tá? Só que vai movimentar o quê? Pela força do vento. Olha só, tá tendo até um ventinho aqui agora, né? Então, pela força do vento. E pela força do vento, essas partículas, então, o vento vai conseguir movimentar as partículas mais finas. E aí eles vão sendo depositados em locais diversos. Na apostila de vocês, tem uma determinada paisagem com esse formato aqui, tá? Onde nós vamos ver que, levando em consideração que essas partículas, elas são arrancadas, são depositadas num determinado lugar, pela força do vento, tá? Muito vento, seco, partículas finas, aquele material, ele vai sendo removido e vai ocupando outros lugares, as brechas de outros locais. Então, se num período de fase climática úmida, a evolução da forma acontece num processo de verticalização, numa fase climática seca, o que defende Lester King é que há um processo de horizontalização de área. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ele denomina dá nome às partes de uma determinada superfície do terreno, aqui considerando uma estrutura sedimentar, suponhamos, né? Então, eu tenho aqui o topo, né, que é o topo, isso daqui, o topo. Então, isso daqui é o topo da superfície. E ele considera, então, o recuo paralelo das vertentes. Então, o que é recuar? Tá? Então, isso daqui, com o decorrer do tempo, vai recuando, né? Essa parte que antes era aqui, ela vai recuando, e vai sobrar o quê? As partes mais resistentes ao processo de intemperismo.
Porque nesse recuo aqui acontece o intemperismo físico, o químico, tá? E em determinados locais, até mesmo o biológico pela ação das raízes das plantas, né? Determinada declividade do terreno. Então, acontece aqui esse formato de intemperismo. E aí, veja bem, para onde foi essa matéria, sendo que antes, essa forma de relevo, aqui, ela vinha aqui. Para onde foi todo esse material que estava aqui? É aquilo que eu disse, ele vai se movimentando, as partículas finas, elas vão se movimentando e vai sendo agasalhadas, eu diria assim, num determinado lugar. Então, essas partículas vai preenchendo esses lugares, né? Aqui houve um preenchimento de um local que antes era mais baixo, preencheu tudo isso daqui, né? Esse material foi se movimentando e preencheu aquilo dali. Então, esse material, eu chamo ele de pedimento. Tá? Esse material aqui são os pedimentos. Aqui eu falei que houve o quê? O recuo paralelo da vertente. Então, aqui houve o recuo paralelo das vertentes. Esse material aqui, esses pedimentos, os mais finos vão se movimentar por uma distância maior. Os mais grossos, os materiais maiores, eles permanecerão aqui, no pé da serra. Pé da serra mesmo, eu diria assim para vocês. Eles vão ficar aqui, vai formar morrotezinhos, tá? São os detritos, né? Esse material aqui são os detritos advindo dessa vertente. Então, vejamos bem. Aqui eu tinha tipo um bolsão aqui. Aqui na geomorfologia a gente chama isso mesmo de bolsão. Esse bolsão, bolsa, o que é bolsa? Um local onde acumula, você põe as suas coisas. Só que aqui vai acumular o quê? Os pedimentos vindo daqui para cá. Que também Lester King chama isso de bajada. Tá? Lester King chama isso de bajada. Traduzindo para a nossa realidade de paisagem, essa bajada seria formado que tipo de estrutura de paisagem que nós conhecemos hoje? Isso daqui seria a formação das veredas. Por quê? Vejamos bem, aqui eu tenho que considerar um rio, né, que passava aqui. Vocês sabem que sempre nas áreas mais baixas passa o rio, tá? E então aqui eu tenho área úmida que foi então coberta por sedimentos finos, local propício para a formação das veredas, tá? E aqui então essa área aqui, tá? É o que a gente denomina de Inselberg. Sabe o iceberg, que é uma calota de gelo polar que existe solta próximas, por exemplo, às zonas polares, né? Aqui, principalmente nessa área do Círculo Polar Ártico, aqui ao norte, no extremo norte, né? Aqui eu diria assim, de alguns países, por exemplo, a Noruega, a Islândia, enfim, por aqui assim, existe muito essas calotas polares soltas, só que é uma calota de gelo, solta ali sozinha, ela fragmentou e ficou ali. O Inselberg seria um fragmento também, tá? Um fragmento, uma área mais resistente, é uma área mais resistente aos processos de intemperismo que conseguiu permanecer aqui. Essa área antes, ela era ligada a essa, tá? Antes isso daqui era ligada a isso daqui. É como que se eu mostrasse aqui para vocês, olha só. Isso daqui numa evolução, ora fase climática úmida, ora seca, a constante evolução disso vai estar separou isso daqui. E foi separado também por um curso fluvial, tá? Então, nós temos que levar em consideração aqui os cursos fluviais, a evolução disso daqui. Então, ora fase climática úmida, aprofundamento dos talvegues. Fase climática seca,
alargamento dos talvegues, né? Então vai alargando esse espaço aqui, até chegar nessa condição que nós vimos aqui, totalmente distantes um do outro, e aqui a formação de uma vereda, tá? Nós temos isso na região, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros. Nós temos um exemplo bastante interessante, onde a gente tem uma área lá que tem a serra de um lado, a serra de outro, e aqui no meio aquelas veredas, formando, eu não me lembro agora no momento para dizer para vocês o nome da estrutura que é lá, mas eu vou lembrar e vou colocar isso depois, no outro momento, o quanto aquela paisagem é bonita, né? Porque dá então a condição de formação de veredas. Isso num constante processo, vamos pensar aí longos períodos geológicos que nós já passamos. Quem já assistiu o documentário Construindo o Planeta Terra, já pôde observar desse processo de construção, de formação de relevo, de formas de paisagem, né? Então, ora fase climática úmida, aprofundamento dos talvegues. Fase climática seca, alargamento dos vales, né? Isso daqui. Então, essa é a principal característica do modelo de evolução das formas de relevo segundo Lester King, onde nós temos como exemplo desta área o Parque Estadual do Jalapão, a área do Parque Estadual do Jalapão, que dá para a gente ver perfeitamente como é que isso ocorre lá. E eu espero a gente ter a oportunidade de ter um trabalho de campo nessa região, para que a gente possa ver isso, observar isso, né, e ter a oportunidade de relembrar, então, essa teoria de Lester King, e não só a teoria de Lester King, mas juntando aquilo que a gente já aprendeu das outras teorias. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer para vocês da nossa aula de hoje. Eu espero ter chegado a alguma compreensão, e que venha, então, a nossa próxima aulinha, que a gente vai estudar a teoria de Hertz.